sejam bem-vindos à continuação do vídeo Brasil, Períodos Históricos. Então, continuando o que eu havia dito, né? Martim Afonso de Souza foi o criador dos engenhos e das primeiras vilas, que a primeira vila foi a Vila de São Vicente e a que veio depois foi a Vila de Santo André. Nesse período colonial, gente, além da criação dos engenhos e das vilas, aconteceram muitas disputas entre os portugueses e agora um povo novo chegando, os franceses. Os franceses descobriram que o Brasil era uma terra muito fértil, muito rica, tanto de riquezas naturais como das pedras preciosas. Então os portugueses e os franceses eles começaram a disputar esse território daqui. Só que aconteceu? Os portugueses expulsaram os franceses. Mas a principal briga dos portugueses e franceses era pela disputa de terras dessa terra maravilhosa, cheia de riquezas. Também levando a questão das disputas e das brigas, o período colonial foi marcado por muitas rivalidades, muitas disputas, muita resistência. O que é resistência, gente? É o não querer, eu resisto a isso. E a primeira resistência que nós vamos falar é a resistência indígena. Lembra que eu falei que eles começaram a trocar objetos? Os portugueses davam objetos de presente para os índios? Então, a partir dessa troca de objetos entre os indígenas e os portugueses, e eles ainda não falavam muito bem a língua dos portugueses, os portugueses também não falavam a língua dos índios, eles começaram a trocar os objetos pela mão de obra indígena. O que é mão de obra, gente? Eles pegavam os índios e eles faziam um trabalho pesado. Depois que eles faziam um trabalho pesado, eles davam algumas coisinhas básicas para eles. Só que com o passar do tempo, eles já não ganhavam mais nada. Eles eram totalmente escravizados. E por isso eu digo que na resistência indígena iniciou-se a escravização dos indígenas. Os indígenas viraram escravos dos portugueses porque eles tinham que ser mão de obra, eles tinham que trabalhar na extração do pau-brasil e de tantas outras riquezas existentes ali. Então os indígenas começaram a perceber que eles estavam sendo usados e eles não gostaram disso. A gente também não ia gostar de ser usado dessa maneira. Também porque o trabalho era exaustivo, carregar várias árvores, carregar coisas pesadas por longas distâncias e assim, sem as mínimas condições. Com o início da escravização e durante essa resistência indígena, muitos indígenas se rebelaram contra os portugueses. E o que aconteceu? Aconteceram várias mortes de indígenas, porque eles resistiram ao trabalho. Então os portugueses simplesmente viram que eles estavam dando trabalho e mataram muitos. Mataram muitos porque eram rebeldes, muitos morreram por doenças, por machucados, tá? Então a grande resistência indígena no processo de escravização ocorrido pelos portugueses, que foi feito pelos portugueses, um grande número de indígenas morreu ou porque se tornaram rebeldes, porque eles não concordavam com o que os portugueses faziam com eles, ou eles morriam porque estavam doentes, tá? E não tinham como se curar. Por que eles ficavam doentes, gente? Eles morriam por ser rebeldes, pelas doenças e pela exaustão. O trabalho era muito pesado. Por que eles morriam doentes, professora? Antes eles não morriam doentes. Por que agora eles morrem? Por quê? Os indígenas, quando só moravam eles aqui, eles sabiam se curar com ervas medicinais. Só que os portugueses vieram de um outro continente, trazendo outras doenças que o organismo dos indígenas não conhecia. Então, as ervas medicinais que eles tinham acesso, para aqueles tipos de doença não tinha cura. Então, por isso também que grandes números de indígenas morreram. Com esse grande número de indígenas mortos, os portugueses tiveram uma ideia que eu posso dizer para vocês que foi uma ideia nada legal. Já que muitos indígenas morreram, eles pensaram assim: vamos trazer negros escravizados da África para o Brasil para trabalhar para a gente, para ser mão de obra. E isso eles fizeram. Lá na África, os portugueses pegaram um grupo de negros. Os negros nessa época, gente, eles eram vendidos como escravos, sim. As pessoas vendiam pessoas negras por dinheiro.
Os negros nessa época da exploração do Brasil lá na África, a pessoa negra era vendida. Olha que coisa mais triste. Todos eram humanos, todos eram pessoas, mas eram pessoas que não tinham os mesmos direitos. Então, naquela época e durante muito tempo, os negros sofreram com a escravidão. Então, os portugueses trouxeram negros da África dentro de um navio chamado navio negreiro, onde dentro do navio eles ficavam no lugar onde eles comiam, eles bebiam, eles dormiam em pé, acorrentados, e ainda faziam suas necessidades fisiológicas. Isso mesmo, faziam ali onde comiam e bebiam o seu xixi e o seu número 2, beleza? Muito triste, né, galera? Então, com o início com o início da escravização dos africanos, eles vieram para cá para trabalhar no lugar de dos muitos indígenas que morreram. Eles vieram para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar, lembrando que uma das grandes características desse período colonial, além das muitas lutas e resistência, é a grandiosidade da lavoura de açúcar, que rendeu muito dinheiro para os portugueses, porque produzia açúcar e aguardente, a famosa cachaça. Então, a partir da escravidão dos africanos que foram trazidos para cá para trabalharem como mão de obra escrava nas lavouras de cana-de-açúcar, os portugueses, se aproveitaram que o movimento da lavoura de cana-de-açúcar e dos engenhos foi crescendo, vieram mais portugueses para cá, criaram-se mais engenhos e com a criação de vários outros engenhos, mais pessoas chegaram. E como tinha muitas pessoas aqui, criou-se o primeiro povoamento. A partir dessa criação de vários engenhos de açúcar, foi criado o primeiro povoamento iniciado pelos portugueses. Com essa grandiosidade da lavoura de cana-de-açúcar, dos seus engenhos, dos portugueses lucrando em cima disso, porque além de produzir com a produção de açúcar e aguardente, eles exportavam esse produto lá para a Europa. Então, gente, eles lucravam muito. As pessoas que vieram para cá aos poucos, alguns outros portugueses, eles começavam a morar aqui no Brasil, no litoral. Só que aconteceu, os portugueses muito espertos, eles não queriam só lucrar com esses engenhos. Eles começaram a cobrar impostos de todos os moradores. Imposto pelo lugar que moravam, imposto pela comida, entendeu? Então, muitas coisas de errado começaram a acontecer, porque os portugueses começaram a cobrar vários impostos, tendo em vista que os portugueses eles queriam lucrar em cima de tudo e em cima de todos, como vocês podem perceber. Ao longo dos anos, vários povos vieram para cá, a princípio os portugueses. Aconteceu um fato que começou aos poucos, que é o processo de miscigenação. Portugueses tendo filho com indígenas, tendo filho com os africanos, tendo filhos com outros povos, e aconteceu a miscigenação, a mistura de raças e de povos. Então gravem aí, galera, o que é a miscigenação? Mistura de raças, povos. Entendeu? É quando portugueses, franceses, espanhóis, indígenas, africanos têm filhos entre si. Por isso que nós temos vários tons de pele. Olha o meu tom de pele. Eu sou a mistura de algum povo com outro povo, com certeza. Minha mãe diz que eu sou uma mistura de povo africano e português. Por isso que eu sou dessa corzinha aqui. E os nossos tons de pele, já vindo agora para a questão racial, questão dos nossos tons de pele, todos possuem um tom de pele, a cor da sua pele, cada um possui a sua raça. E a nossa raça deriva de tantos outros povos. Então vocês podem ter certeza que na nossa linha biológica, na nossa árvore genealógica, se nós formos pesquisar a fundo, nós podemos ter mistura de africanos no nosso sangue, indígenas, portugueses, espanhóis, franceses e tantos outros povos que vieram para o nosso Brasil, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. A próxima aula vai ser sobre um novo período. Espero que vocês fiquem comigo. Tchau, tchau!